antes de nós lermos a palavra que Deus colocou no meu coração, deixa eu só abrir aqui. Bom, é só para poder falar que a Cleisla já pregou praticamente a minha palavra. Quando ela subiu aqui no altar e ela começou a falar, aí o Brian só virou para mim e falou: "Você falou para ela da sua mensagem?" E eu falei: não falei nada. E isso só realmente acendeu ainda mais no meu coração essa palavra, porque eu creio que realmente Deus quer falar conosco. Por quê? Porque essa palavra Deus colocou no meu coração em fevereiro, quando eu estava em viagem. E Deus falou comigo, e foi até interessante que alguém estava ministrando sobre essa passagem, de certa forma, mas estava ministrando numa outra vertente. E quando ela começou a ministrar, Deus, assim, me levou direto a algo e me deu realmente ali uma nova revelação dessa palavra. E aquilo ficou no meu coração. E eu falei assim, quando for a altura de eu ministrar, eu creio que pode ser que Deus queira ministrar isso. E já por 2 vezes, quando foi feita a escala do culto da juventude, era para eu ter ministrado, só que quando estava chegando próximo, estava escalada, eu sentia que não era para ser eu. E eu falando, não acho que é para ser eu ali. E aí vinha outra pessoa, e dessa vez eu entendi, eu falei assim, não, quero é agora não há para onde ir. E eu, amém, Deus, mas será que é mesmo isso que o Senhor quer falar? É mesmo isso ou é outra coisa? Sabe, quando você questiona Deus, você fica, não, se calhar é coisa no meu coração. E Deus só foi, e só ficava aquela palavra no meu coração. E eu falei assim, amém, eu creio que é isso que Deus quer falar. Então, e Deus foi, né, preparando todas as coisas, e hoje, daquilo que a Cleisa falou, só confirmou ainda mais. Portanto, eu quero que vocês se coloquem em pé, por favor, nós vamos ler a palavra. Vai ser uma leitura só um bocadinho extensa, porque eu preciso que quem não conhece a palavra consiga entender. Portanto, abra, por favor, em 1 Reis, nós vamos ler o capítulo 18. Primeira Reis 18, nós vamos ler a partir do verso 20. Eu vou ler e diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaço, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que lhe respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles lhes clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele.
Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Faze-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Faze-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos pedir, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha conduzir, ó Pai, esse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a sua presença, Pai, possa ser real aqui neste lugar, que os nossos corações, ó Pai, nessa noite possam estar abertos para ouvir, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, que nós possamos estar com o nosso ouvido, ó Pai, atento, tudo aquilo que vier para trazer a distração venha cair por terra, mas eu clamo também, Pai, para que o Teu Santo Espírito venha trazendo um entendimento, ó Pai, a cada coração, a cada vida que está aqui nessa noite, a quem está vendo, ó Pai, online, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito venha ministrar essa verdade, ó Pai, nos nossos corações, e que nós possamos entender, ó Pai, que essa mensagem não é, Pai, para o que não veio, não é para aquele que está do nosso lado, mas em primeiro lugar essa mensagem é para nós, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor quer, Pai, fazer coisas extraordinárias através de nós, e para isso nós precisamos estar com o nosso coração, com o nosso ouvido e com o nosso espírito atento, ó Pai, e com o coração humilde para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar, que a sua presença, Pai, possa fluir, e que tudo aquilo que vier para impedir, Senhor, caia por terra, mas que os céus venham se abrir aqui nessa noite, ó Pai, que nós possamos nos derramar na tua presença, entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de nós nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa me usar como um canal em tuas mãos, ó Pai, mediante aquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem ministrado. É o que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos. Amém. Amém. Podem se sentar. Bom, desculpa lá, eu tive que trazer o computador porque não deu para trazer o tablet, portanto, é só por isso. Bom, essa mensagem chama-se Colocando em Ordem. E, no entanto, eu quero fazer aqui algumas perguntas para vocês. Talvez me responderem ou não, pode ficar aí no cantinho de vocês. Quantos de nós temos desejado viver experiências extraordinárias com Deus? Quantos de nós temos realmente desejado sentir assim essa presença, sentir esse toque de Deus? Ou porque talvez você já viveu no passado, mas talvez hoje o fogo que você tem, essa presença já não é a mesma como é antigamente. Ou talvez porque você pode falar: eu nunca senti assim essa presença. Eu vejo as pessoas se derramando, eu vejo as pessoas se entregando, chorando, eu vejo assim Deus movendo, mas eu não sinto nada. Quantos talvez já viveu isso? Ou se pergunta. Nós sabemos que nós estamos num culto de juventude e sabemos que o Fusion ele está aí próximo, ele está às portas. Portanto, falta menos de 2 meses.
E no Fusion é criado muita expectativa para o Fusion, porque o Fusion normalmente é algo novo, é algo que nós é aquela expectativa de algo novo que nós queremos receber, que nós queremos viver, ou viver novamente. Talvez alguns pela primeira vez e outros porque querem mais. E nós temos muitas vezes também, talvez, quantos de vocês têm clamado por avivamento? Nós sabemos que o tema esse ano da nossa igreja é avivamento. E nós temos clamado por isso, nós temos, de certa forma, ansiado e desejado por isso. Tem ansiado por esse fogo derramado em nós. Eu quero, assim, de verdade mesmo, eu não quero que você simplesmente levante a sua mão de uma forma clichê só para dizer que levantou. Mas quantos de vocês realmente têm clamado e têm ansiado por essa presença, por esse toque, por viver algo novo de Deus? Quantos? Amém. E Deus ministrou algo no meu coração sobre isso. Mas só para vocês entenderem, antes de eu entrar realmente naquilo que Deus tem para nós essa noite, eu quero que você entenda porque aquilo que nós vamos trazer muito para essa noite está muito relacionado à questão de fogo. Nós lemos aqui nessa passagem daquilo que aconteceu, que Elias foi e desafiou aqueles profetas de Baal para que o Deus verdadeiro derramasse fogo. E ele clamou e veio fogo. E a questão, para você entender, nós sabemos que na Bíblia há muito simbolismo, certo? Há muitas coisas que é um símbolo, mas existe uma representação. No entanto, aqui a representação é o fogo. Alguém sabe o que quer dizer o fogo na palavra quando se fala sobre fogo? O que representa o fogo? Na palavra, e nesse caso aqui, de forma, na palavra em si, quando nós falamos muitas vezes de fogo, há muitos significados, mas um dos significados, o fogo, ele representa o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Mateus 3:1 vai lá dizer exatamente isso. Quando João Batista, ele diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nessa noite, aquilo que vocês entenderem, quando nós falamos de fogo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre o mover e o agir do Espírito Santo. E nessa passagem aqui que nós lemos exatamente isso. Elias clamando por esse fogo do céu, clamando para ser derramado o fogo do céu. E assim como Elias, muitas vezes nós clamamos por isso. Nós temos ansiado por viver o extraordinário de Deus, por viver coisas com Deus, viver essas experiências que talvez você nunca viveu, ou que você tem visto pessoas viverem, e você fala: eu também quero. Eu quero mais, eu não quero ficar nessa mesmice do meu evangelho. Eu quero realmente esse relacionamento real com Deus, com esse Pai, e sentir realmente essa presença que é tão maravilhosa. E ele vai e clama por esse fogo, e vem o fogo. Só que aquilo que Deus falou no meu coração através dessa palavra é de um versículo muito específico, que é um detalhe muito importante para essa questão do fogo, para receber esse fogo, para ter sido derramado esse fogo, que está em 1 Reis 18:30, que o verso diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E Deus ministrou de forma muito clara no meu coração: não existe fogo com o altar em desordem. Não tem como o fogo vir se o altar está em desordem. Porque Elias, quando ele foi para poder clamar, mas antes de fazer isso, o que ele fez? Ele foi colocar o altar em ordem. Por quê? Porque os profetas de Baal, quando eles estavam clamando, eles estavam fazendo tudo o que eles achavam necessário para que Baal ouvisse e mandasse o fogo. E então eles, ao terem essas atitudes, eles trouxeram desordem para aquele altar. Só que Elias, antes de clamar por esse fogo, o que ele fez? Uma atitude que ele fez: ele restaurou o altar. Ele colocou o altar em ordem. E a Cleisa perguntou aqui: como que está o seu altar? E eu te faço a mesma pergunta: como que está o seu altar?
Como que está o altar que você tem apresentado para Deus? Elias, em momento algum, ele clama por esse fogo, sem antes colocar o altar em ordem, sem antes reparar o altar. Portanto, antes de tudo, para você viver essa experiência, viver isso tudo que você deseja em Deus, você precisa colocar o seu altar em ordem. Por isso, o tema, colocando em ordem. E nós vemos ali uma imagem tudo desorganizado. Não dá para a gente viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos colocar o altar em ordem. Nós precisamos restaurar o altar. E é esse o nosso problema. Nós queremos esse fogo do céu, mas nós apresentamos a Deus um altar de qualquer forma. Nós apresentamos a Deus um altar em desordem. E como que Deus vai mandar esse fogo com esse altar em desordem? Não tem como. Não dá. No entanto, nessa passagem, nós vemos aqui que esse povo que estava nessa situação era o povo de Israel. Ou seja, era o povo escolhido. E Elias, vendo aquela situação, vendo que Acabe tinha trago deuses estranhos para o meio do povo, tinha trago o deus Baal no meio do povo, e o povo estava se movendo em direção àquele deus e se esquecendo do Deus verdadeiro. Ele entende que acabou, não dá para continuar mais assim. E ele chega, e no segundo verso que nós lemos, no verso 21, Elias, o que ele pergunta para o povo? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Há uma versão que diz, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Ou seja, o povo, que era o povo de Deus, que era o povo escolhido, eles estavam entre aqui, mas também aqui. É como talvez muitos, não sei se muitos jovens devem lembrar, né? Pronto, indo um bocadinho lá para minha época. Que é aquela questão do crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Quantas vezes nós temos atitudes, outra vez você até pode falar, Kelly, mas eu não tenho um pé no mundo. Mas talvez há coisas na sua vida que pertencem ainda ao mundo e você ainda não se deu conta. E ele de forma muito clara, ele fala diretamente com o povo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até enquanto vocês vão andar dessa forma? A palavra mesmo diz, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Maomé. Alguns dizem as riquezas. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos de certa forma tentando servir a dois senhores e não dá. Quando nós andamos assim, nós estamos fazendo exatamente como esse povo estava fazendo. Esse povo, ele estava adorando, eles estavam se entregando a Deus estranho. Ele estava se entregando, ele estava adorando, ele estava servindo a outros deuses. E não é isso que Deus tem para o seu povo. Então, é tão interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, algumas Bíblias, normalmente quando você tem um versículo, eles do lado já tem uns outros versículos que fazem ligação com esse. E quando eu li exatamente o verso 18, o verso 21, me aparecia dois versículos que faziam ligação. Um foi esse que Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. E o outro era a questão que está em Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Não tem como. E para que o povo pudesse entender aquilo que estava acontecendo e entendesse que eles estavam ali meio que cocheando entre dois pensamentos e que não poderia, eles precisavam voltar a se lembrar que existia apenas um Deus. É quando Elias vai e ele faz esse desafio com os profetas de Baal. E ele vai e clama, só que ele clama a Deus também pedindo algo. Que está no capítulo 18, 37, que diz:
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar a Ti. Ou seja, o coração daquele povo já não estava, de certa forma, caminhando em Deus. Já estava distante e ele clama que o coração deles volte ao Senhor. Há uma versão que diz, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. E você, como é que está a sua vida? Como é que está o seu altar? O que você tem oferecido ao Senhor? Não tem fogo com o altar em desordem. Talvez você pode ser aquela pessoa que está se questionando. Por que eu não tenho sentido a presença de Deus? Por que talvez você é daquelas pessoas que vai ao Fusion e vê aquelas pessoas sentindo aquela presença, mas você não sente? Mas você fala, por que os outros estão sentindo e eu não estou sentindo? Talvez você venha aos cultos, talvez você venha às células e você fala, mas eu não sinto nada. A Cleisa, ela já falou, a responsabilidade não é de quem está aqui no altar, não é do louvor, não é do pastor. A responsabilidade da presença é sua. A responsabilidade é sua. Você é que é responsável. Então, se você não está sentindo, é sinal que você está falhando em alguma coisa. Talvez alguma atitude. Ou talvez o que está faltando na sua vida é perseverança. Talvez está faltando isso. Talvez você pode falar, eu até tenho tentado fazer os meus devocionais, até tento ter tempo ali com a palavra, ter tempo assim com Deus, mas eu não sinto nada. Eu leio a Bíblia, às vezes não entendo nada daquilo que Ele está falando. Mas isso não quer dizer que a presença dEle está em falta. O que está faltando não é a presença de Deus. Porque a presença de Deus nunca falta. A presença de Deus nunca faltou. E Ele nos deu muitas promessas e falando exatamente sobre a sua presença. O que está faltando é você colocar o seu altar em ordem. Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Para ser de todo o coração, você precisa colocar em ordem. Você precisa realmente querer, você precisa realmente buscar. Deuteronômio 4:29 diz, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. 1 Crônicas 28:9 diz, já a parte final, se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. 2 Crônicas 15:2, da parte final também diz, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. 2 Crônicas 7:14 diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Há uma condição, se afastar dos maus caminhos. Há uma condição. A presença de Deus, nós realmente, a salvação ela foi de graça, mas a presença de Deus exige algo de nós. Exige que a gente faça algo, existe uma entrega, existem algumas condições. E muitas vezes nós achamos que é de qualquer maneira. E não é. Lucas 11:9 diz, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E aí, você tem buscado? Você tem batido? Ou você bateu uma vez e só porque não foi aberto você simplesmente desistiu? E agora você talvez pode me perguntar, tá, Kelly, já entendi. Não tem como eu realmente viver essa presença. Não tem realmente como eu ter esse fogo no meu altar ardendo de forma contínua, receber esse fogo na minha vida com esse altar em desordem. E talvez você vai perguntar, e o que seria exatamente esse altar em desordem? Eu separei aqui alguns pontos.
do que seria esse altar em desordem. E o primeiro ponto, para você ter o seu altar em desordem, é quando você negocia princípios. Sabe o que é negociar princípios? É quando você abre mão da verdade. Se a palavra diz que é um caminho de morte, então não vá. Se afaste, não vá por aí. Se os teus amigos têm te levado a negociar princípios na sua vida, então se afaste, não vá por aí. Se talvez você tenha ouvido coisas que são coisas contrárias à palavra, rejeita. Até porque a palavra mesmo diz, tudo aquilo que não provém daqui é de procedência maligna. Não vem de Deus, o que vem de Deus está aqui. Então tudo que não está aqui, não provém de Deus. Então se não está aqui, por que você está indo para aí? Por que você está escolhendo esse caminho? Se a palavra diz que é pecado, então se afaste. Não negocie princípios. E sabe qual é o momento, normalmente, em que você começa a negociar princípios? É quando você, porque negociar princípios traz desordem para o seu altar. Então, o que acontece para você começar a negociar princípios? São duas palavrinhas que com certeza todo mundo conhece, sobretudo jovem. É o nada a ver. Nada a ver esse filme, essa série pornográfica que você está vendo. Nada a ver. Nada a ver namorar um não cristão. Não tem nada a ver. Kelly, mas você nem sabe. Mas assim, eu estou evangelizando, eu vou trazer ele, eu vou trazer ela. Cara, eu estou pregando a palavra. Você não está pregando a palavra, você está negociando princípios. E quando você negocia princípios, você está se distanciando da verdade. Nada a ver. Quando você fica com os menininhos, quando você fica com as meninas, é só um selinho, não é nada demais. Você está negociando princípios. Você está trazendo desordem para o seu altar. Nada a ver. A gente está namorando, mas passar a mão aqui, passar a mão ali, uns toques aqui, não é nada a ver, porque a gente não chegou nos finalmentes. Nada a ver. Tem tudo a ver. Nada a ver. Sabe quando você fica tirando assim aquelas fotinhos, aqueles nudes, seminudes, aí você manda, partilha. Kelly, mas é só ali um pedacinho, nem tem a minha cara, ninguém vai ver. Não tem nada a ver. Você está negociando princípios. Já foi falado aqui, foi através da vida do Micael. Nada a ver falar palavrão. Não tem nada a ver. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Seu altar. Você está trazendo desordem para o seu altar. Ficar fofocando do irmão é uma fofoca santa. Não, gente. Não existe fofoca santa, pelo amor de Deus. A palavra mesmo diz, a palavra mesmo, ela repudia a fofoca quando a gente fica falando da vida do outro. Porque quando a gente tem a tendência a falar, automaticamente a gente julga. E quando a gente julga, nós estamos nos tornando juiz. Nós não somos juízes. Aí você fala, mas não tem nada a ver, é só um comentário. Eu só estou comentando, é para a gente orar. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Sabe quando você fica comentando da vida do outro, falando da vida do outro, você está julgando a vida do outro. E o que você está fazendo com isso? Você está trazendo desordem para o seu altar. Por que em vez de você ficar preocupando com o outro, você não olha para você e olha para o seu altar? Porque uma das coisas que muitas vezes até
Não é que acontece aqui, tá bom, gente? Não acontece aqui, é em outras igrejas, né? Mas como liderança, muitas vezes ouvi pessoas falando: eu não vou naquela igreja, eu não gosto daquela igreja porque o pessoal fica falando fofoca, porque o pessoal fica falando isso, porque o pessoal às vezes nem conhece a minha vida e fica me julgando e fica falando coisas de mim. E você fala nada a ver, mas com esse nada a ver você está matando alguém, você está matando a vida de alguém. Nada a ver ter conversas indecentes. Que conversas você está tendo com seus amigos? Que conversa você está tendo com seu namorado, com a sua noiva, até porque com seu noivo, até porque se vocês estão noivos, vocês ainda não são casados? Que conversa você tem tido com seus amigos, com aquela sua amiga, com aquela sua pessoa que supostamente você está orando, mas que de orar não está nada orando? Que conversas indecentes têm sido? Que piadinhas indecentes você tem falado? Isso tem trago desordem para o seu altar. Agora um ponto muito também interessante. Nada a ver ouvir músicas do mundo. Não tem nada a ver, Kelly. Nada. Só uma música. Nem é funk. Nem aquela não, Kelly. Não é. É umas até muito boa, entendeu? Mas quando você está fazendo isso, o que você está fazendo você está negociando princípios. E eu te pergunto, que músicas que vocês estão ouvindo? O que tem no seu telefone? O que tem no seu computador? O que você tem ouvido no seu Spotify? O que você tem ouvido no YouTube? Que tipo de vídeos você tem visto no YouTube? Que tipo de pessoas você tem seguido no YouTube? Que tipo de pessoas você tem seguido no Instagram? Eles têm te alimentado espiritualmente? São coisas que têm te dado alimento para a sua alma? Quando você ouve músicas do mundo, você está negociando princípios. E a palavra mesmo diz, Tiago 3, 11, 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como que você pode vir para a presença do Pai, para a presença de Deus, abrir a sua boca, declarar coisas maravilhosas para Ele, mas quando você se afasta da presença dEle, você sai da presença dEle, você dá os seus ouvidos e dá a sua boca para poder cantar músicas que não glorificam a Ele? Que princípios são esses? Você está negociando princípios. E talvez você está questionando por que você não está sentindo a presença. Por que a presença dele não está sendo derramada na sua vida? Será que agora você consegue entender que não é Deus? Não é a falta da presença? Porque não existe a falta da presença. A presença está sempre. A falta está em nós. A falta não está em Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Uma segunda coisa que muitas vezes nós fazemos, e isso também traz, de certa forma, esse altar em desordem, é quando você não abre mão do pecado. Você sabe que é pecado, mas você permanece escolhendo esse caminho. E muitas vezes, já até virou seu pecado de estimação. Talvez por escolha, de uma forma consciente, você sabe que é pecado, e você continua de uma forma consciente, e aí volta na história do nada a ver. Ou então porque você, sem perceber, entrou por esse caminho, e hoje você já não consegue sair. Talvez você fala, Kelly, eu não quero continuar nesse caminho, eu não quero continuar dessa forma, mas eu não consigo. Eu já não consigo sair daí. Mas, se você quer fogo no seu altar, você precisa abrir mão. Você precisa pagar o preço, você precisa abandonar. Quando você escolhe o caminho da desobediência, você também traz desordem para o seu altar. Quantas vezes você até orou por algo, salvo seja, não é? Deus até te deu um direcionamento, ou não, você fez aquela oração super básica. Ai, Senhor, se for Ele, faz tal coisa. Aí nem fez direito, falou assim, não, é Ele, é ela, certeza. É isso e já começa a se relacionar. Ou talvez Deus até te respondeu e falou não.
E você, o que você fez? Sim, porque eu sei. Eu sei o que é melhor para mim. É que Deus não está entendendo. É que Deus não está vendo lá na frente. Eu já estou vendo tudo, eu já entendi tudo. Mas Deus não. A visão de Deus não está lá na frente, a minha está. Quando você escolhe o caminho da desobediência. Quando Deus diz, não é esse emprego que eu tenho para você. Você fala, mas eu preciso de trabalhar. E você vai escolher esse emprego. E esse emprego te tira da presença. Você está escolhendo o caminho da desobediência. Deus está falando, não vai por aí, porque eu vou te sustentar. Eu tenho outra coisa para você. Espera um pouco mais. Aí você fala, não Deus, mas eu não posso esperar. Eu preciso para agora. Caminho da desobediência. A desobediência traz desordem para o seu altar. Quando você inverte suas prioridades. Não tem como você viver experiências com Deus, receber esse fogo, se você não gasta tempo com o Senhor. Se você não gasta tempo com a palavra. Se você não busca. Como que você pode querer algo? É a mesma coisa que você simplesmente chegar e falar, Kelly, olha, eu queria ser sua amiga. Mas você não manda uma mensagem, você não fala comigo, você me vê no culto, mas você não faz nada. Não o quê? E então, você não faz isso. Você não tira tempo para, eu vou almoçar com você, eu vou jantar com você, vou gastar tempo com você para eu te conhecer. É isso. Quando você fala com Deus, Deus, eu quero te conhecer. Mas se você não gasta tempo com Ele, como que Ele vai poder te dar experiência? Como que Ele vai poder te levar mais próximo dEle se você não gasta esse tempo com Ele? Você está invertendo as suas prioridades quando você troca a presença. E muitas vezes a presença não é só no seu quarto, mas a presença também é na igreja, nos cultos, nas atividades, nas células, em qualquer outros momentos. E o que você faz? Você troca o culto. Você troca a presença, muitas vezes, para jogar com seus amigos, para bater papo com as pessoas, para muitas vezes se divertir. Eu não estou falando que isso é pecado, gente. Mas se tem tantos outros momentos para você fazer, por que muitas vezes você escolhe os dias de você ter o tempo para buscar a presença e você troca e inverte as suas prioridades? Muitas vezes na primeira oportunidade, o que você faz? Não vou ao culto. Hoje por acaso até estava falando com a minha mãe e eu falei, é tão triste ver que muitas vezes acontece de, está chovendo, está muito frio, tal que é que seja, o que as pessoas fazem? Não vou ao culto porque está chovendo muito, porque está muito frio. Aí vem o sol, o que faz? Não vou ao culto porque está um dia muito bom e eu vou aproveitar com a família. É ou não é verdade? Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Facilmente a gente troca a presença. Na primeira oportunidade a gente faz isso. Não estou escalado? Perfeito, não vou ao culto. Hoje é meu dia para não ir ao culto, porque nos outros dias eu estou escalado. E aí? Quando você troca a presença por prazeres, por tempo com outras pessoas, com acumular riquezas ou por tantas outras coisas. Eu te pergunto, com o que você tem gasto o seu tempo? Se Deus não for a sua prioridade, se a presença dEle não for a sua prioridade, não tem como Ele derramar fogo. Ele não vai derramar fogo. Se Ele não é prioridade, se você não busca. Quando você escolhe errado e quando você não abre mão das suas vontades. Quantas vezes você tem escolhido errado? Quantas vezes você tem ido tomado decisões? Ou talvez quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você escolheu errado e quebrou feio a cara? Aí depois vem chorando para Deus. Deus, o meu relacionamento, mas eu amava tanto ele, não sei o que, e agora terminou. E agora eu estou aqui num poço de tristeza, quase entrando em depressão. E vai choramingar para Deus. Claro, Deus não vai te rejeitar, Ele vai te acolher. Mas você tomou o caminho errado. Quando você se precipita e toma decisões sem realmente ter a certeza que é o que Deus tem para você, ou que é o tempo. Quando você simplesmente escolhe por sua conta própria, o que quer que seja, trabalho, até mesmo estudo, você está indo para o caminho, você fala, Deus está falando, olha, mas não é isso que eu tenho para você.
E você fala, mas eu quero. E quando você vai, você está fazendo isso, você está escolhendo as suas coisas, e você que está trazendo a própria desordem para o seu altar. E depois você questiona a Deus, por que eu não sinto a presença? Eu te pergunto, quantas decisões você já tomou nos últimos, vamos colocar, meses? Das decisões que você tomou, você tem certeza que todas as decisões que você tomou era o que Deus tinha para você? E aí? As mudanças que você teve, relacionamentos em que você entrou, amizades que você construiu, o trabalho ou qualquer outras coisas. Você tem certeza que esse caminho que você escolheu foi direção de Deus ou simplesmente foi sua? Quando você escolhe um caminho diferente daquilo que a palavra ensina, você está trazendo essa desordem e você está trazendo morte para a sua vida. Porque já foi até pregado aqui, sem ser essa sexta-feira agora, acho que é a anterior. Foi pregado, só existe 2 caminhos. O caminho que traz vida e o caminho que traz morte. Escolhe, pois, a vida. Você tem escolhido a morte ou a vida? Não existe meio termo. Sai de cima do muro. Para de cochear entre 2 pensamentos. Não é isso que Deus tem para você. Quando você não perdoa, quando você tem mágoa, e aí? Sabe aquela pessoa que você não quer perdoar? Eu sei que perdoar é difícil. Quando a gente tem mágoa é difícil, porque quando a gente tem mágoa, para a gente ser curado, para a gente ser tratado, vai doer primeiro. Porque afinal, é que nem quando você se machuca. Se você se machuca e você vai para o médico, para ele tratar, ele vai ter que mexer ali na ferida. E dói até aquilo realmente ser sarado. Mas é preciso para ser sarado. Ou quando as suas emoções estão o caos. As suas emoções estão um caos. E sabe o que você faz? Você não deixa Deus entrar. As suas emoções estão um caos e o que você faz? Foge da presença. Você vai para longe. Aí alguém te chama para vir para o culto? Não vou. Alguém te chama para ir para a célula? Não vou. Alguém chama para poder passar um tempo com você e você fala, eu não vou porque ele vai me falar da palavra. Porque ele vai querer falar sobre a questão. Porque eu não quero. E aí? Quando você guarda tudo aqui e sua vida está ao caos, ou por causa das suas decisões, por causa dos seus sentimentos, as suas emoções, talvez você tenha vivido ansiedades na sua vida, talvez você tenha lidado com tantos pensamentos na sua vida, tantas questões, está tudo caos, e o que você faz? Em vez de você ir para a presença, você sai. Você se fecha. É complicado. Como que Deus pode derramar o fogo se a sua vida está ao caos? Se você se fecha e você não permita que Ele entre. Quantas coisas você tem feito por escolha própria? Quantas vezes você mesmo tem trago essa própria desordem para a sua vida? E depois você culpa Deus, você questiona Deus. Aí porque você foi num evento, porque você foi no Fusion, ou porque você veio na célula, ou porque você veio no culto e não sentiu a presença de Deus, Deus não quer nada comigo. Então adeus, vou embora. A presença de Deus, ela não falta, ela está sempre aqui. Como a Cleisa mesmo falou, é nossa responsabilidade. A responsabilidade para sentir a presença não depende de quem está pregando. Para você sentir a presença em onde você está, não está dependendo de mim, não está dependendo da palavra que eu estou trazendo. Está dependendo do seu coração. E eu te pergunto, você está com o seu coração aberto? Você está entendendo a palavra? Você abriu o seu coração para entender? Ou você está assim, essa palavra não é para mim? Essa palavra é para outra pessoa. Talvez, a Soraya falou assim, talvez o fogo está lá embaixo. Talvez você já até teve o fogo está lá embaixo. Mas você, o que você está fazendo? A ansiedade, as preocupações, o medo, a falta de confiança em Deus, está lá embaixo. Aí você quer essa presença, mas como se você não confia em Deus? Se você não tem fé, se você não entrega. E aí você questiona, por que eu não sinto a presença? O culto não foi bom hoje.
Para o culto ser bom não depende de ninguém que está aqui nesse altar, não depende de ninguém que suba aqui. O culto para ele ser bom depende de você abrir o seu coração e parar de achar que aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado não é para você. E você fecha o seu coração e fala: ah não, a palavra hoje não foi para mim. A presença de Deus, ela depende de você. Deus tem muito para fazer na sua vida e derramar na sua vida. Não, Deus não escolheu só alguns. Deus escolheu a todos vocês que estão aqui. Não é só alguns, é a todos. E Deus tem algo para fazer através da vida de você, da sua vida. Ele tem coisas específicas que vai fazer através da sua vida. E Ele quer te dar essas experiências. Ele quer derramar esse fogo na sua vida. Ele quer que você tenha essas experiências, que você tem desejado, que você tem ansiado. Ou até mesmo esse fogo que você tem clamado, que você tem pedido. Ele quer derramar, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer te dar experiências extraordinárias. Mas para esse fogo vir, para essa presença vir, depende de você, depende do seu altar. Depende daquilo que você está fazendo com o seu altar. Depende das suas escolhas. Depende dos princípios. Se você tem negociado os seus princípios ou não. Das suas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Tem sido a presença ou tem sido o seu trabalho? Tem sido a presença ou tem sido as outras coisas lá fora? A palavra mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você crê na palavra, então por que você não crê que se você buscar primeiro, Deus vai cuidar de todas as outras coisas na sua vida? Deus vai cuidar do seu casamento, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar dos seus estudos, Deus vai cuidar dos seus sonhos, Deus vai cuidar da promessa, do chamado que Ele tem na sua vida. Deus vai fazer. Depende da sua busca e depende da sua entrega. Depende. E eu quero nessa noite, se você entendeu, você precisa abrir mão das suas prioridades. Se você quer sentir esse fogo, se você quer sentir essa presença, você precisa abrir mão das suas prioridades. Você precisa abrir mão das suas escolhas, das suas vontades. Você precisa abrir mão desse caminho que você tem vivido, das escolhas que você tem vivido, desse pecado que você não tem abrido mão. Coloque o seu altar em ordem. Será que a sua vida está como essa foto? Está tudo dessa forma? Talvez você pode achar que está tudo em ordem na sua vida. Talvez de tudo aquilo que eu falei, você pode ter falado e não se identificou. Mas você começa a pedir a Deus, fala: Deus, começa a me mostrar. Começa a me mostrar aquilo que está fora do lugar. Começa a me mostrar aquilo que está trazendo desordem para a minha vida, desordem para o meu altar. Coloque em ordem o seu altar. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E você pode ter certeza, você não irá se arrepender. Quando você entregar o seu coração, quando você entregar os seus sonhos, quando você entregar as suas vontades, você pode ter a certeza que Deus não vai fazer menos daquilo que você tem desejado ou esperado. Pode ter certeza que Deus vai fazer muito mais daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem sonhado e desejado. Vai ser muito mais. Pode ter certeza que em momento algum você vai chegar e falar: não valeu a pena. Pode ter certeza que você chegar e vai falar: valeu a pena. No verso 38, do capítulo 18, também tem algo que, quando Deus manda esse fogo, quando realmente Elias, ele coloca em ordem o altar, prepara todas as coisas e clama por fogo, e o fogo vem, lá diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra e ainda lambeu a água. Quando o fogo vier, ele não vai vir só na sua vida. Ele vai vir na sua casa, vai vir no seu trabalho, vai vir no seu casamento, vai vir na vida dos seus filhos, na vida da sua família, ele vai vir na vida dos seus amigos, ele vai vir no seu local de trabalho, na sua escola, ele vai vir em todas as áreas da sua vida. O fogo, quando ele é derramado, ele não é derramado apenas na sua vida, mas ele inunda e faz e consome tudo. O fogo é derramado em tudo, não é apenas numa parte, porque o fogo não veio e consumiu apenas o holocausto.
não foi apenas, mas foi tudo. E então, quando você realmente abrir mão das coisas, quando você colocar o seu altar em ordem, você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Ele vai derramar sim o fogo e vai ser por inteiro em todas as coisas da sua vida. Mas para isso você precisa se entregar e você precisa entender e se arrepender e dizer: Deus, eu confesso que eu não tenho colocado meu altar em ordem. Meu altar está em desordem. Quando o fogo vier, ele não vai consumir apenas uma parte, ele vai consumir tudo. E Deus é tão maravilhoso que talvez você pode falar: Kelly, mas eu confesso que eu sozinha eu não consigo colocar meu altar em ordem. Sozinha eu não consigo. Eu não consigo. Mas a palavra mesmo dele diz que desde quando veio Cristo, nós deixamos de fazer as coisas sozinhos. Já não precisamos fazer nada sozinho. Talvez você fale: Kelly, eu não consigo abrir mão desse pecado. Kelly, confesso que eu tenho aberto mão das minhas prioridades, dos meus princípios. E está difícil. Mas ele não fala que é para você fazer sozinho. Ele ainda te ajuda. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele fala que quando ele entra na nossa vida, ele entra e ele vem para cear. Ou seja, ele vem para estar conosco na mesa. E é na mesa que a gente ouve, é na mesa que ele ensina, é na mesa que ele dá direção, é na mesa que ele fala: olha, Brian, o caminho não é esse, olha, eu tenho esse caminho para você, vai por esse caminho. Ou chega e fala: Filipinho, não é essa a atitude, eu quero que você tenha essa, porque se você tiver essa, é isso que eu vou fazer na sua vida. Essa escolha não é a mais correta, é na mesa. E é ali onde a gente tem a presença dele. Ele está batendo, ele está falando: eu quero. Só que para isso você precisa realmente deixar eu entrar e fazer algo novo na sua vida. E você precisa abrir a sua porta, deixar eu entrar, para eu realmente entrar, ter comunhão com você. Quando ele entra, a presença dele entra. Quando ele entra, a presença vem. Então, se a presença não está na sua vida, se você não tem sentido essa presença, é porque talvez você tenha fechado a porta para ele. Você tem fechado e falado: não, Deus, aqui o Senhor não entra, porque aqui sou eu que escolho, porque aqui sou eu quem faço. E eu quero, nessa noite, te convidar realmente a isso. Eu quero que você entenda que esse pecado que você não consegue viver, você não consegue abrir mão, ele vai te ajudar a vencer. Ele não está à espera que você deixe esse pecado sozinho. Ele fala: eu vou te ajudar a vencer. Mas para isso você precisa buscar. Para isso você precisa se entregar. Sabe esse perdão que você não libera? Que está aí no seu coração? Eu sei que sozinho você não consegue. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para caminhar com você e te ajudar a perdoar. Sabe esses princípios que você tem aberto mão? Que você tem tido dificuldade? Não tem problema. Eu entro, quero estar com você e quero te ajudar a você realmente escolher os princípios exatos, os princípios corretos, os princípios da palavra. E eu quero nessa noite, se você pudesse colocar em pé. E se você entendeu essa palavra, e se você entende, e se você não só entende, mas você fala: Kelly, eu quero mais. Eu quero realmente essa presença. Por mais que eu não tenha sentido até hoje, ou por mais que de certa forma tenha me faltado, está me faltando essa presença, por mais que, por todas essas coisas que têm acontecido na minha vida, eu entendi, eu quero mais. Eu não quero ficar nessa mesmice. Eu não quero ficar nesse mesmo nível de fogo. Eu quero mais. E se talvez já não tem fogo no seu altar, não tem problema. Se você realmente quiser se entregar, Deus vai derramar isso na sua vida. E eu quero te convidar nessa noite. Se você quer realmente esse mais de Deus, se você quer esse fogo, independentemente de qual seja o problema que está no seu altar, independentemente de como está o seu altar, você fala: meu altar pode estar todo destroçado, pode estar tudo danificado, não tem problema. Ele vai te ajudar a você colocar esse seu altar em ordem hoje.
Ele vai te ajudar. E para isso você precisa dar esse passo de fé. E você precisa falar: eu quero, eu preciso, Senhor. Então eu quero te convidar, se você entendeu e se você quer realmente isso, eu quero te convidar a você a vir. Mas você vai fazer algo diferente. Se você quer realmente mais, você vai chegar e você vai se ajoelhar. E você vai clamar. E você vai falar: Deus, me ajuda. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Mas eu sei que se o Senhor vier, eu vou conseguir. Portanto, eu quero te convidar. Se você quer mais, que você venha e você tenha um passo a mais e se ajoelhe e fale: eu quero mais. Eu quero mais. Então eu quero te convidar nessa noite. Eu quero que você dê esse passo de fé na sua vida. E você fala: eu quero mais. Eu entendi, eu compreendi que depende de mim, não depende do Senhor. Depende de mim a eu querer. Depende de mim a eu dar esse passo e começar a colocar a minha vida em ordem. Eu não consigo mais, eu sei.